Então, pessoas, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai estar vendo essa barra de atalhos aqui, o menu complementos e o menu ajuda. No menu complementos, a gente tem aqui alguns complementos aqui que podem ser utilizados, porém, eu não vou abordar nenhum deles aqui, justamente por quê? Porque esses complementos são instalados de maneira separada para cada pessoa. Ou seja, o que tem aqui no meu não necessariamente vai ter no seu. Então, o que você tem como instalar os complementos, quando você aperta aqui, ó, ele vai te dar a sugestão aqui de vários complementos aqui para o Google Docs. Aí cada um vê a sua demanda com relação a isso. Quando você vem aqui na parte de gerenciar complementos, ele também vai te mostrar com as mesmas opções, só que aqui ele já te mostra os que estão instalados. E lá você pode olhar os que vocês ainda podem instalar. No menu ajuda, a gente tem aqui, ó, pesquisar os menus com relação a isso. Ajuda do documentos Google. Se você colocar aqui, ó, parece isso que vai acontecer. Tudo aquilo que foi repassado na maioria das aulas, ó, já está aqui de maneira escrita aqui como é que faz, até os possíveis problemas. Então isso aqui é um recurso bem interessante caso tenha algum problema no seu Google Docs durante a sua edição. Na parte aqui de treinamento é relacionado a tutoriais, atualizações, caso o que mudou para novo. Informar um problema é um recurso bem interessante. Por quê? Porque se você fez todo o procedimento correto e mesmo assim não está funcionando, se você apertar aqui em informar problema, ó, ele vai abrir uma certa ferramenta aqui para você poder explicar como é que esse problema está acontecendo aqui no seu computador. A gente tem também aqui no menu ajuda a parte aqui, ó, denunciar abuso de direitos autorais, porque justamente a gente sempre fala com relação a isso, de direitos autorais. E os atalhos do teclado aqui, ó. Se eu apertar ele vai falar todos os atalhos de tudo aqui do teclado. Pra você não ter que ficar fazendo um por um, ok? Esses menus são relativamente simples e com relação a eles era basicamente isso. Agora a gente vai focar aqui nessa barra de atalhos. Muitos recursos vocês vão ver aqui que já foram mostrados em algumas outras aulas, porém a gente vai estar salientando cada um deles aqui, ok? Para finalizar essa parte sobre Google Docs na parte do editor de texto, ok? Aqui a gente tem a parte de desfazer com o atalho Ctrl Z e de refazer com o atalho Ctrl Y. No caso não aconteceu nada aqui porque eu não tinha mexido nesse documento ainda, na parte de hoje, no caso. Aqui a gente tem o atalho para impressão, correção ortográfica e gramatical, como a gente já mostrou lá no menu ferramentas. Aqui a gente tem o recurso pintar formatação. O que acontece? Quando eu venho aqui e seleciono esse recurso, note que meu cursor do mouse muda. E aí quando eu seleciono isso aqui, ele meio que salva, ó, tanto que está aparecendo que está salvando aqui. Por quê? Porque eu posso pegar um outro documento, ou outra parte desse documento e usar a mesma formatação. Seria como se estivesse copiando, porém em vez de copiar o texto, estou copiando somente a formatação. Aqui a gente tem um zoom, que você consegue ajustar aqui para a medida que você acha melhor. No caso meu eu vou deixar 100%, porém você pode botar 125, ó, que fica um pouquinho maior. A gente tem aqui, ó, texto normal. Porque você pode botar aqui um título, como ele já mostrou em algumas outras partes, ele acha que formatar, se não me engano. Subtítulo, título 1, título 2, para poder ir arrumando seu documento. Tudo isso aqui é atalho, tá, gente? A maioria dessas coisas estão dentro desses menus aqui. A gente tem aqui, ó, a formatação da letra, que no caso aqui está em Arial, mas você tem todo aqui uma infinidade de letras aqui, ó. Que quando você apertar, note que mudou esse texto porque ele estava selecionado. Se tivesse selecionado só essa parte aqui do casarão, ó, e eu visse aqui, ia mudar somente ele, ok? A gente tem aqui, ó, tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da fonte dessa letra, que eu posso tanto aumentá-lo quanto diminuí-lo. Note também que quando eu selecionei isso tudo aqui, ó, a fonte ficou em branco, ficou sem nada. Por quê? Porque dentro dessa parte aqui tem tanto a fonte Arial quanto a fonte Comic Sans, ou seja, tem mais de uma fonte, então ele avisa. Porém, eu só tenho um tamanho nessas duas fontes. Quer ver o que acontece aqui, ó? Se eu pegar aqui e mudar só essa palavra aqui de fonte e selecionar tudo, ó, note que os dois ficaram em branco. Então, se você quiser saber se tem mais de uma fonte no seu documento, se tem mais de um tamanho de fonte no seu documento, é só você selecionar o texto todo e olhar aqui, ó, se ele estiver em branco é porque você tem. E aí você pode vir aqui e colocar tudo padrão, tudo tamanho 12 e tudo Arial. Agora, lógico que ele fica normal aqui. Você tem a opção aqui do negrito com o atalho Ctrl B. Você tem a opção do itálico com o atalho Ctrl Y. Você tem a opção do sublinhado com o atalho Ctrl U. Aqui você tem a cor do texto. Note que isso aqui é a cor das palavras desse texto, ok? Não do fundo. Olha aqui o que acontece quando a gente muda ele. Se eu mudar, sei lá, para amarelo. Note que o meu texto ficou amarelo, ficou até ruim de ler aqui. Mas note que o fundo continuou branco. Ah, Felipe, eu queria mudar a cor do fundo. Você seleciona o texto novamente
E você não vai vir aqui em cor do texto, você vai vir aqui ó, em cor de destaque. Aí aqui eu posso colocar, sei lá, uma letra preta, o fundo preto. Note que agora ó, a letra está amarela e o fundo está preto, ok? Para quem quiser fazer algum ponto de destaque com relação a isso. Aqui a gente tem o menu inserir algum link, que eu posso simplesmente apertar aqui nele e inserir qualquer link, como a gente já aprendeu nas últimas aulas. Aqui eu tenho adicionar comentário, caso eu queira fazer um comentário aqui, ó, eu simplesmente venho aqui, aperto e adiciono um comentário com relação a essa parte aqui, ó. Pronto, adicionar comentário. Pronto. Se eu adicionar esse comentário aqui, ó, ele vai ficar adicionado aqui, a pessoa pode aceitar ou não. No caso, como só eu estou editando, deixa quieto, eu não vou aceitar isso aqui, vou até excluir ele aqui, ó. Ok? A gente tem aqui o menu inserir imagem, que também tem lá, desculpa, a opção inserir imagem também tem lá no menu. Note que esse aqui tem uma abinha do lado, quando eu apertar ele vai me dar todas essas opções de como inserir essa imagem. Nessa parte aqui, ó, a gente tem aqui como é que o texto vai se organizar, se vai ser alinhado à esquerda, alinhado ao centro, à direita ou justificado. Aqui eu tenho espaçamento entre linhas aqui, ó, todos os recursos sobre espaçamento entre linhas. Nessa parte aqui tem a lista numérica, ó, e ele me dá várias opções de como fazer. Você coloca tudo numérico, numérico ou alfanumérico. Aqui a gente também tem a lista que eu posso simplesmente, quando eu cliquei aqui diretamente nele, ó, já adicionou os pontos, mas eu posso vir aqui e tem todas as outras opções aqui, com estrelinha e com outras coisas, ok? Aqui eu consigo diminuir o recuo ou aumentar o recuo aqui, ó. Acho que quando eu aumento o recuo, o texto está vindo para a direita. Quando eu diminuo esse recuo, o texto vai indo para a esquerda, ok? Deixa eu tirar aqui, ó. Pronto. Aqui a gente tem limpar a formatação, ou seja, se eu selecionar isso aqui e apertar limpar a formatação, ele tira a formatação toda. Ou seja, tirou a cor da letra, tirou a questão. E ele mantém no Arial 11, porque tem que ter o mínimo de formatação pelo menos, ok? Note também que ele sai do justificado para o alinhar à esquerda. A gente tem aqui a aba que você pode editar, sugerir ou visualizar o arquivo para o que você acha melhor, no caso. Quando estiver editando, melhorar a aba edição. Porém, isso aqui é só para você ter noção, que você pode ver como é que esse arquivo vai ficar para quem só puder visualizar, para quem só puder sugerir, ok? Se você apertar nessa aba aqui, ó, ocultar menus, ele simplesmente oculta aqueles menus, você fica só com essa aba de atalhos aqui. Ah, como é que eu faço para voltar com isso? Você aperta aqui, ele já voltou. Aqui, com esses símbolos aqui, ó, a gente tem a parte de explorar, que se você apertar, ele meio que lê o seu documento, fala aqui sugestões ou coisas que você está comentando no seu texto, alguns tópicos, ou você mesmo pode vir aqui diretamente pesquisar, tanto no documento quanto fora dele, ok? Aqui, a gente tem o histórico desse documento, se você apertar aqui você consegue ver o histórico dele. Aqui, ó, quem mexeu, como a gente já tinha mostrado isso anteriormente. Aqui você pode abrir o histórico de comentários. Aqui, ó, tá, os comentários foram rejeitados ou não, ok? E aqui essa parte de compartilhar é uma das partes mais importantes e fundamentais para você saber manuseá-la. Se você apertar aqui em compartilhar, note que aqui, ó, eu sou proprietário do arquivo, eu posso adicionar pessoas ou grupos. Ah, Felipe, mas eu estou adicionando elas para aqui, por meio desse link. Eu vou escolher aqui, ó. Eles podem ser leitores e fazer o download e imprimir, ou somente editores e podem permitir compartilhamento, ok? Isso nessa parte aqui. Eu estou adicionando aqui, ó, colaboradores, estou adicionando pessoas para colaborarem comigo nesse arquivo. Tem essa parte aqui de baixo, que eu posso simplesmente mandar o link e quando a pessoa acessar o link, ela vai poder também editar esse arquivo. Só que note que aqui, ó, só as pessoas da Secretaria de Educação que podem acessar esse arquivo. Por quê? Porque ele está restrito, porém, e detalhe, essas pessoas da Secretaria de Educação só podem acessar como leitor, eles não vão poder fazer edição. Se eu quiser mudar isso, eu venho aqui, ó, e aí tem a aba comentarista e editor. E, mas eu queria que outras pessoas que não estão do domínio da Secretaria pudessem acessar. Eu venho aqui, aperto, pode ser restrito só para que eu mandar o link, ou qualquer pessoa com esse link, ok? Então aqui, ó, a gente tem toda essa infinidade de coisas nessa parte de editor de texto. A única coisa que ficou faltando aqui é o que? A gente tem aqui a parte de marcar com estrela para favoritar isso aqui, para poder editar esse arquivo depois com mais facilidade, poder achá-lo. E a gente tem aqui também ó, a página inicial do documento Google. Se eu apertar aqui, ele vai abrir todos os documentos Google numa página para eu poder olhar e ver qual que eu quero editar. Eu vou apertar aqui para vocês verem. Aí aqui, ó, eu tenho todos os documentos do Google associados a mim, ok? Na aula de hoje era basicamente isso. Não se esqueça de inscrever, comentar e deixar o like aí no canal para poder
ver o que a gente pode estar melhorando nessas aulas, ok?